Certa vez o irreverente físico e teórico alemão Albert Einstein afirmou: duas coisas são infinitas, o universo e a estupidez humana. No dia a dia, vendo a par de coisas absurdas que o ser humano é capaz de fazer sem pensar duas vezes, nós vemos o quanto Einstein estava certo. No entanto, a estupidez do homem por vezes já causou discordâncias, rompimentos, rixas e até guerras. E não, eu não estou falando das guerras convencionais, como a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, que foram causadas por motivos políticos, mas sim de uma guerra causada por um cachorro, uma guerra causada por um porco, uma guerra causada por aves não voadoras e até por um balde. Sim, tudo isso pode parecer bizarro e fantasioso, mas acreditem, já existiram violentos conflitos causados por esses motivos. Aqui vamos citar algumas guerras iniciadas por motivos bestas, sem sentidos e até bizarros, que por vezes tiveram um desfecho não muito bom. Esse é o Almanac Mundo. Antes do vídeo começar, já vou logo pedindo o seu like, sua inscrição e a ativação do sininho de notificações. Tudo isso ajuda demais no crescimento e evolução do canal, além de incentivar a produção de mais vídeos assim. Sem mais delongas, vamos começar. Até meados do século XIX, os Estados Unidos e o Canadá não tinham uma fronteira 100% delimitada, já que por se tratar de uma região florestal e sem muito mapeamento, não era possível traçar onde era Canadá ou a terra do Tio Sam. Por isso, vários colonos americanos e britânicos se estabeleceram por lá, praticamente convivendo como vizinhos. E sim, eram britânicos, já que o Canadá ainda tinha o status de colônia. Uma das regiões onde não se havia decidido o domínio foi a ilha de San Juan, no território do atual estado de Oregon. Lá, um oficial norte-americano chamado Lyman Cutler era dono de uma fazenda onde criava animais e cultivava alimentos. Perto dali havia uma fazenda de animais de propriedade da Companhia da Baía de Hudson, administrada pelo irlandês Charles Griffin. Em 15 de junho de 1859, um porco que era de propriedade da empresa invadiu o terreno do norte-americano e começou a comer a plantação de batata. Indignado com isso, já que não era a primeira vez que isso acontecia, Lyman atirou no porco e o matou. Quando ficou sabendo, Charles Griffin exigiu uma indenização, na qual Lyman ofereceu $10. Ele obviamente não aceitou e exigiu $100. Revoltado com isso, Lyman se recusou a pagar e mostrou o dedo do meio para o irlandês. Ele não deixou barato e chamou as autoridades britânicas. Em resposta, a polícia britânica ameaçou Lyman com a prisão caso não pagasse a indenização. Por sua vez, ele pediu ajuda aos militares norte-americanos, que renderam proteção militar ao oficial. Ao todo, o governador de Oregon enviou 66 soldados americanos para defender a fazenda. Em contrapartida, o governador-geral do Canadá enviou uma frota de mais de 10 navios de guerra, contando com 600 combatentes. Novamente em resposta, os americanos enviaram 461 soldados com 14 canhões de ataque. Sabendo disso, o Reino Unido enviou uma tropa de mais de 2.000 soldados para a região. Lembrando que tudo isso começou pela morte de um porco, mas calma, tem mais. Os dois exércitos se prepararam para o ataque, onde apenas esperavam o primeiro tiro do inimigo. Mas antes que isso pudesse acontecer, a notícia de uma guerra na fronteira chegou ao governo do Reino Unido e posteriormente dos Estados Unidos. Apesar de possuírem disputas territoriais, não era vantajoso nem interessante para os Estados Unidos entrar em guerra com a Grã-Bretanha. Por isso, Washington enviou um general para mediar a situação pouco depois. Tanto o exército britânico quanto americano declararam um cessar-fogo, terminando com uma guerra sem nenhum disparo e nenhuma morte, a não ser do pequeno porco que falamos no início. A questão fronteiriça chegou a ser resolvida alguns anos depois. No entanto, é bizarro pensar que uma guerra poderia ter começado por causa de um porco. Sim, por causa de um porco. No início do século XX, a Grécia e Bulgária viviam uma relação tensa, principalmente devido a questões políticas e a disputa pela região da Macedônia. Naquele momento, uma guerra poderia acontecer pelo motivo mais simples, seja ele qual fosse. Em 19 de outubro de 1925, um soldado grego que trabalhava numa base da fronteira correu atrás de seu cão e acabou atravessando para o lado da Bulgária. A base búlgara da fronteira atirou no soldado, que acabou morrendo. No entanto, os jornais da época relataram que o que de fato havia acontecido era que um grupo de soldados da Bulgária atravessaram a fronteira e atacaram uma base grega, matando o capitão que a comandava. A morte do militar causou comoção e uma revolta em todo o país.
O governo búlgaro até tentou amenizar a situação, emitindo uma nota de pesar e propondo uma investigação mista para averiguar o que de fato havia acontecido. No entanto, a Grécia da época era governada pelo ditador Theodoros Pangalos, que exigiu o fuzilamento dos responsáveis, um pedido formal de desculpas e o pagamento de 2 milhões de francos para a Grécia. Além disso, a cidade búlgara de Petric, localizada perto de onde o soldado havia morrido, foi ocupada pelo exército helênico, a fim de pressionar para que as exigências fossem cumpridas. A Bulgária montou uma guarda de fronteira, a fim de impedir que qualquer ataque ocorresse em seu território. Nesse meio tempo, alguns confrontos em Petric chegaram a acontecer, resultando na morte de milhares de civis. A Bulgária foi obrigada então a pedir auxílio à Liga das Nações, a organização precursora da ONU. A Liga exigiu um cessar-fogo, a retirada de soldados gregos da Bulgária e um pagamento milionário de Atenas para Sofia. Naquela época, a Europa estava fragilizada após o fim da Primeira Guerra Mundial, e qualquer conflito parecido era amplamente evitado. Por isso, a nação grega não teve outra alternativa a não ser abandonar o território búlgaro e pagar a indenização. Esse acontecimento é conhecido na história grega como Incidente de Petric, mas também é chamado informalmente de Guerra do Cão Fugitivo, já que a fuga de um cachorro foi o estopim dela. Sim, você não leu errado. Na Itália medieval, uma guerra histórica ocorreu entre as cidades de Bolonha e Modena. O motivo? A posse de um balde de madeira. Isso pode parecer bizarro e sem sentido, mas o roubo do balde foi o estopim de uma longa tensão que já vinha de séculos. Em resumo, na era medieval a Itália era dividida em vários estados, ducados, principados, repúblicas e etc., possuindo duas potências que disputavam o controle da região. O Sacro Império Romano Germânico, comandado pelo Imperador Romano, e os Estados Pontifícios, comandados pelo Papa. Cada um brigava não apenas pelo controle econômico da Itália, mas também pela liderança na cristandade. A cidade de Bolonha era fiel ao Papa, enquanto Modena obedecia ao Imperador Romano Germânico. A rivalidade entre as duas cidades nasceu aí, com algumas batalhas e invasões ocorrendo ao longo dos séculos. Mas foi em 1325 que algo aparentemente simples aconteceu. 2 soldados de Modena entraram furtivamente no centro de Bolonha, roubando um balde de madeira do poço central. O roubo causou indignação no povo bolonhês, já que o fato de terem entrado na cidade e apanhado um balde sem mais nem menos dava a entender que qualquer um poderia fazer o mesmo, ou seja, a cidade seria propensa a ataques. Modena ainda utilizou o balde como troféu, como uma forma de provocar a cidade inimiga. Resultado, Bolonha declarou oficialmente guerra a Modena, juntando um exército de 32 mil homens, enquanto Modena reuniu apenas 7 mil soldados. Apesar da inferioridade numérica, Modena conseguiu repelir o ataque de Bolonha na Batalha de Zapolino, ocorrida em 25 de novembro de 1325, forçando os invasores a recuar. A modo de curiosidade, o balde ainda existe e hoje está exposto no Museu da Itália, com a Guerra do Balde sendo parte do folclore do norte do país. O futebol é hoje uma paixão na América Latina, com a região tendo vários países que já ganharam uma Copa. Porém, em 1969, uma guerra ocorreu não necessariamente por uma partida de futebol, mas por uma rivalidade intensificada após ela. Na década de 60, os países centro-americanos de Honduras e El Salvador passavam por uma crise diplomática. O motivo era devido aos salvadorenhos que viviam no interior de Honduras, que possuíam 20% das terras cultiváveis, fato que gerava revolta aos hondurenhos e às empresas norte-americanas. Com isso, o presidente de Honduras começou a expulsar os salvadorenhos e a população local constantemente hostilizava os imigrantes. O fato gerou revolta no governo de El Salvador, além de um ressentimento da população do país. Ainda naquele ano, ocorreriam as eliminatórias para a Copa do Mundo de 1970. Durante a partida, os torcedores salvadorenhos e hondurenhos dispararam ofensas e agressões entre si, ocorrendo casos onde jogadores eram hostilizados, clubes eram vandalizados e um lençol sujo até foi usado para representar a bandeira de El Salvador. Os jogos foram marcados pela violência também entre os jogadores, refletindo o clima de tensão vivido entre os países. Mas no final, El Salvador ganhou num jogo de 3-2 contra Honduras, garantindo sua vaga na Copa do Mundo. Os poucos salvadorenhos que viviam em Honduras começaram a ser espancados e até assassinados devido à vitória. Com isso, o governo de El Salvador não ficou calado e declarou guerra a Honduras, no dia 14 de julho de 1969. Imediatamente, carros blindados, tanques de guerras e homens armados invadiram Honduras. Por onde passavam, os salvadorenhos começaram a destruir as cidades, queimar as aldeias e massacrar a população nativa. Em 2 dias, o exército já havia conquistado mais da metade do país e cada vez mais estava perto de Tegucigalpa, a capital de Honduras. O governo do país, sem saber o que fazer, pediu ajuda à OEA, a Organização de Estados Americanos,
A organização interviu na situação e exigiu que as tropas salvadorenhas partissem ou o país estaria sujeito a sanções internacionais. A Guerra do Futebol durou apenas 4 dias, acabando oficialmente em 18 de julho, quando o cessar-fogo foi declarado e Honduras e El Salvador romperam relações durante 10 anos. Como já dissemos, o conflito não aconteceu pelo futebol em si, mas ele foi o estopim dele, que também é conhecido como Guerra das Senhoras. E para fechar com chave de ouro, vamos falar daquela que é considerada a primeira e única guerra de seres humanos contra outro ser, além de ter sido a primeira derrota da raça humana. No início da década de 30, o interior da Austrália era pouco povoado, por isso o governo cedeu terras a ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, a fim de tornar aquela região produtiva no setor da agricultura. No entanto, era uma terra inóspita, com pouco povoamento humano e a presença de animais silvestres, entre as quais estavam os emus, uma ave prima do avestruz que pode chegar até 2.000 metros de altura e pesar 60 quilos. Essas aves começaram a invadir as terras e a comer as plantações, gerando prejuízo não apenas para os donos de terra, mas para o governo, já que as safras eram enviadas para a exportação. Os fazendeiros então pediram a ajuda do governo, que enviou uma operação militar para neutralizar os emus, contando com carros blindados e metralhadoras, semelhantes àquelas usadas na Primeira Guerra. A operação começou em 2 de novembro de 1932, onde o exército australiano até conseguiu disparar contra a população de emus, mas devido à pele resistente das aves e sua grande velocidade, era quase impossível acertar vários de uma vez. Além de que os emus são aves bem agressivas, que caso sejam provocadas, podem até matar um ser humano. A operação contou com o apoio dos fazendeiros, da população local e do exército e governo australiano, além de ter sido usada como propaganda do governo, já que o Ministério de Guerra planejava usar a pele dos animais para a produção de chapéus. Mesmo assim, a resistência dos emus foi arrebatadora. A cada um deles que morriam, milhares conseguiam sobreviver, e não saíam da região nem com todo o poderio humano. As armas usadas na contenda também não ajudaram muito, já que eram muito pesadas de se carregar e tinham que ser recarregadas com frequência. A questão foi levada até o parlamento, já que aquele era o habitat natural das aves, e tirá-las de lá seria uma tarefa quase impossível. A imprensa da época também divulgava o quão vergonhosas eram as derrotas contra o exército australiano. Com isso, mesmo com todo o prejuízo, a missão foi encerrada no dia 10 de dezembro de 1932, quando o exército simplesmente declarou um cessar-fogo. A população local, incluindo fazendeiros, também abandonaram a região, sendo assim, uma vitória dos emus. Nos anos seguintes, outras operações chegaram a ser cogitadas, mas o governo nunca mais retornou à região, que até hoje é habitada pelos vencedores da guerra. Mas e você? Conhece alguma guerra que tenha tido uma motivação bizarra e um desfecho vergonhoso que nem essas? Comentem aqui embaixo que seu comentário é muito importante. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau!